Olá, pessoal, sejam bem-vindos aí mais uma aula, né, de língua portuguesa e literatura brasileira. Meu nome é Joyce. Vou dar continuidade ao conteúdo que nós já havíamos abordado aí nas aulas anteriores, que é o realismo. E hoje vou falar sobre a obra, né, a famosa obra do Machado de Assis, Dom Casmurro. Bom, gente, o Machado de Assis, ele era chamado por muitos, né, críticos literários, como o bruxo do Cosme Velho. Cosme Velho é um bairro lá do Rio de Janeiro, que Machado de Assis morou por muito tempo, né? E ele é conhecido também como o bruxo das palavras, e não por acaso, né, porque você tem nessa obra aqui, Dom Casmurro, um autor muito maduro, né, escrevendo dentro da estilística, aqui, do estilo, né, do realismo. Ele, então, vai conduzir essa obra de acordo com as características desse movimento literário, tá? E o Machado de Assis, ele era muito observador, né? Então, ele marcou demais a vida intelectual ali do Rio de Janeiro na segunda metade do século XXI. E ele vai fazer um retrato fiel da sua época. Para isso, ele vai usar nessa obra muito descritivismo, ou seja, vai procurar descrever em detalhes as ruas, né, a habitação, né, o espaço, o comportamento das pessoas. Então, como ele tinha esse olhar muito atento, né, em relação ao comportamento daquela sociedade, ele tentou escrever sobre isso aí, né, nas suas crônicas, nos seus romances, nos seus contos. E ele também era crítico literário. Então, ele tinha uma visão muito ampla aí sobre a literatura, não só brasileira, mas mundial, porque ele era um leitor também, contumaz, né? Ele era um leitor que tem muita influência, inclusive, nas obras dele, do Shakespeare, né? Isso, inclusive, já foi a questão de vestibular, tá? Do Enem também. Essa característica forte que o Machado de Assis imprime, né, nas obras dele, sempre fazendo intertextualidade com textos do Shakespeare. Nesse caso aqui do Dom Casmurro, a gente vai ter muita intertextualidade da obra Otelo, do William Shakespeare, tá? Bom, aqui o Dom Casmurro, que dá nome ao título, né? Ele é um camarada já mais velho, que ele vai contar a história da vida dele, certo? Só que ele é conhecido, quando jovem, como Bentinho, né? Então, reforçando que Dom Casmurro é uma obra que faz parte da fase realista do Machado de Assis. E aí, logo nos primeiros capítulos da obra, né, que foi escrita em 1899, já vai mostrar esse estilo solitário aqui da vida do narrador Bentinho. Então, o Bentinho, quando jovem, ele se relaciona com uma moça chamada Capitu, né? E aí, essa obra vai guardar um dos mais célebres enigmas, né, da literatura brasileira, essa incerteza que a gente tem aí sobre a traição de Capitu, porque o Dom Casmurro, ele se tornou Dom Casmurro justamente por causa da amargura, uma pessoa que fica muito presa ao passado, que fica ali remoendo, né, tudo que aconteceu na sua vida anteriormente, e ele tem esse ranço, ele acha que a Capitu traiu ele, tá? Bom, existe aqui, obviamente, um jogo narrativo bem complexo, né, por parte do Machado de Assis. Porque ele vai sempre jogar essa desconfiança aí nas palavras do Bentinho. Lembrando que o Bentinho vai tornar tudo muito duvidoso para o leitor que está ali lendo, porque existe uma parcialidade aqui, justamente porque o Bentinho é um narrador personagem. Então ele está envolvido nos fatos. Então, quando você tem uma história narrada em primeira pessoa, contada por um narrador personagem, você sempre tem que ficar com o pé atrás, meio desconfiado, porque aquele ponto de vista é dele. Mesma coisa, se você está num lugar e acontece alguma coisa, e aí você vai contar aquela história para alguém. E aí tinha uma segunda pessoa junto com você. Cada uma vai contar a sua maneira, porque cada uma vai ter um ponto de vista, tá? Então é mais ou menos isso que vocês têm que ter em mente aqui. Bom, aqui tem um trechinho, né, do livro. Veja bem, essa obra do Machado de Assis, ela já foi adaptada várias vezes, né? Uma das melhores adaptações da atualidade foi justamente uma minissérie que passou na Rede Globo que se chamava Capitu.
e foi exibida em 2009. Essa adaptação ela vai combinar elementos aqui da ópera, do teatro, da cultura pop, o que também resulta, né, nos figurinos, nos cenários, a trilha sonora, muito ligados à nossa modernidade, né, à nossa contemporaneidade. Então, são originais, né, são adaptados, ou seja, eles vão se inspirar nessa obra do Machado de Assis, né, para então executar, né, o figurino, o cenário, a trilha sonora. Alguns capítulos estão na internet, para quem quiser assistir, vale muito a pena. Bom, e essa frase aqui do Bentinho, né? Capitu era Capitu, isto é, uma criatura muito particular, mais mulher do que eu era homem. Aqui, o Bentinho está querendo passar para a gente que a Capitu era muito mais sagaz do que ele, né? Muito mais madura para a sua idade. Apesar de eles terem mais ou menos a mesma idade, esse narrador, Bentinho, vai atribuir muitas características à Capitu aqui, né? Não por acaso, justamente porque ele já está instruindo ali, né, o seu leitor a respeito do caráter também da Capitu, tá, gente? De acordo com o olhar do Bentinho, frisando bem. Bom, vamos para a estrutura da obra, né? O Dom Casmurro é dividido, então, em 148 capítulos. Então, nós temos aqui capítulos curtos, uma técnica que já foi utilizada pelo Machado de Assis em Memórias Póstumas de Brás Cubas, que foi a aula anterior, tá? Bom, a ação, né? O enredo da obra, então, ele não é dinâmico, porque vai predominar o elemento psicológico. Então, muitas vezes a história vai se passar dentro da cabeça do Bentinho. E por isso a narrativa ela é digressiva, ou seja, ela é interrompida, né, na sua linearidade, ou seja, nos fatos cronológicos ali, acabam sendo interrompidos porque ele vai ficar fazendo flashbacks, ele vai ficar lembrando do passado, isso que é digressão. Aí ele para, ele pensa um pouco no que aconteceu, conta, né, para o leitor, tá? Por quê? Justamente porque ele quer acrescentar as suas lembranças, né, lembranças que são fragmentadas e de acordo com o ponto de vista dele, tá? Bom, o tempo. A primeira referência que se tem é o ano de 1857, dentro da obra, tá? Lembrando que foi escrita em 1899. Então, no momento que José Dias sugere a Dona Glória, que são os personagens, né, a necessidade de apresentar a ida de Bentinho para o seminário. O José Dias, ele era um agregado da família do Bentinho. O que seria agregado? Era algo muito comum naquela época, no século XIX. São pessoas que não têm família, mas que moram com uma família que não é dele, né? E aí ele acaba, então, tendo aquele núcleo como se fosse a família dele, mas não é, biologicamente falando, não é. E aí, isso era muito comum, né? Então, por exemplo, era um primo distante, né? Era um amigo muito querido, que às vezes não tinha moradia, né? Não tinha família, não tinha com quem ficar. Ele era abraçado por uma outra família, tá? A Dona Glória era a mãe do Bentinho. E aí, eles ficavam ali de coloio, né? De combinação, para mandar o Bentinho, então, para o seminário, porque eles queriam muito que o Bentinho virasse padre. Era uma tradição naquela época, né? Você dedicar o primogênito, né, o seu filho mais velho, ou algum filho ali, né, da família, ao seminário. Então, era uma questão até de status naquela época. Nesse caso aqui é porque era uma promessa, né, que a mãe dele tinha feito, a mãe do Bentinho, tá? Bom, e aí, o Bentinho, então, vai para o seminário em 1858, depois em 65, obviamente, ele vai sair desse seminário, não vai virar padre, ele se casa com a Capitu, e em 1872, Bentinho e Capitu se separam. Então, a gente está falando de uma obra realista, né, gente? Então, nada que é idealizado. Ele vai retratar de acordo com a realidade, de acordo com o que acontecia mesmo, tá? E acontece até hoje. Então, se observarmos melhor, então, essas datas, veremos que entre a ida de Bentinho para o seminário e o casamento decorrem 7 anos. Entre este último e a separação, mais 7. Percebam que existe um ciclo aí, né? Então, se tomarmos em conta essa suposta coincidência, porque nada na obra do Machado de Assis é uma mera coincidência, tá, gente? Então, poderemos perceber que cada período forma um ciclo completo, ou seja, é a ascensão, a plenitude, declínio ou morte do sentimento amoroso. O que seria isso? A ascensão é o auge da paixão,
é o fogo da paixão. A plenitude já é o amor, né? Quando as coisas já estão equilibradas, né? Já estão mais mornas, né? E o declínio ou a morte seria o fim, né? Do relacionamento amoroso e do sentimento amoroso, tá? Bom, o espaço. Como eu disse para vocês, a descrição é algo muito predominante nas obras realistas, né? Então é uma característica importante. Então o método descritivo é usado com frequência aí pelos escritores realistas, justamente para representar a realidade. Então eles vão detalhar traços constitutivos desse espaço, das pessoas. Então vai falar a respeito da rua, aí virou na rua tal. Então, veja bem, é muito legal isso, porque se você visitar o Rio de Janeiro hoje, né, e visitar o centro velho, né, o centro histórico do Rio de Janeiro, você vai perceber que realmente existem aquelas ruas, aqueles lugares até hoje, sabe? Então, é muito bacana, porque ele vai descrever detalhadamente como era o Rio de Janeiro naquela época e dar nome às ruas, aos espaços, né, aos estabelecimentos. Então, por exemplo, hoje, se você entrar na Confeitaria Colombo, inclusive ela está ambientada, está decorada de acordo com o século XIX. Ainda hoje. Então é muito bacana, porque você se sente também fazendo uma viagem no tempo, né? Então esse descritivismo para a gente também é muito útil, tanto para saber como que era naquela época, quando você vai fazer uma viagem, você se identifica, né? Você puxa pela memória toda aquela escrita do Machado de Assis, aquelas ruas, aqueles lugares, né? Então, culturalmente falando, é muito bacana. Mas aí nesse caso aqui não é uma descrição idealizada, né, como era no período romântico. Aqui ele vai retratar a realidade com modo bem objetivo e fiel mesmo, tá? Então, toda a ação vai se passar no Rio de Janeiro. O narrador faz-nos acompanhar sua trajetória pelos bairros e ruas do Rio, desde o Engenho Novo, onde escreve sua obra, até a Rua de Mata-Cavalos, onde passou sua infância e conheceu Capitu. Então percebam que existe mesmo essa rua, né? Esses espaços, eles estão lá até hoje, né? É interessante lembrar que as duas casas amarram-se novamente num círculo perfeito, já que do Engenho Novo foi construída a semelhança da casa de Mata-Cavalos. Então percebam que a tentativa do narrador aí é de atar, né, essas duas pontas da vida, que para ele naquele momento parece funcionar, né? Não apenas na ligação entre o presente e o passado, mas também da própria estrutura da obra, né? Como vimos na introdução dessa aula aqui, né? E desse trecho, tá? Então, é o Rio de Janeiro visto pelo Machado de Assis, né, gente? É uma coisa muito interessante, né? Culturalmente, intelectualmente falando, tá? Bom, e como era esse narrador? O foco narrativo é em primeira pessoa, porque quem conta a história é o Bentinho, né? E aí, durante toda a narrativa, ele faz esses flashbacks mesmo, para voltar ao passado, para retomar fragmentos da sua lembrança, né? E a intenção dele é justamente se livrar desses fantasmas do passado, mas ele não, acho que não consegue, né, gente? Porque ele quer provar para si mesmo que ele não tomou atitudes erradas em relação à mulher e o filho dele, né? Ele vai tentar convencer o leitor disso. Mas perceba que ele, o Bento Santiago, quando ele conta essa história, ele já é um cinquentão, super amargurado, solitário, magoado, né? Como eu disse para vocês, tem um ranço da Capitu. Então, ele vai reconstituir de acordo com a sua ótica de vida, tá? E ele vai filtrar muita coisa, ele vai esconder muita coisa, tá? E emotivamente, nesse momento da velhice, ele se encontra mutilado, ou seja, está faltando uma parte dele, né? Pois acredita ter sido traído pela esposa Capitu e pelo seu melhor amigo Escobar. O Escobar, ele estudou com ele no seminário, então eles estudavam para ser padres, né? Só que os dois saíram do seminário e se tornaram grandes amigos. E o Bentinho, então, tem essa cisma, que a Capitu traiu, né, com o seu melhor amigo, tá? Com o Escobar. Bom, o Machado de Assis, então, faz parte do realismo. Apesar disso, ele traz muita inovação, diferente dos outros autores, tá? Então, os realistas, eles tinham como prática conduzir o leitor dentro de uma narrativa linear, ou seja, cronológica, né, respeitando ali a sequência.
O que significa dizer, então, que o Machado de Assis inovou nesse procedimento, né? Porque ele traz uma narrativa psicológica, né? Ele faz esses flashbacks, essas lembranças, então ele vai sair um pouco aí de algumas características, tá? Aqui todos os personagens, então, se tornam conhecidos do leitor pela perspectiva do Bentinho. Então é ele que vai contar pra gente como são esses personagens. Que esse é o grande lance da obra mesmo, né? A escolha certa do foco narrativo. Essa foi a sacada, então, do Machado de Assis para construir uma história tão ambígua, né? Bom, você tem o Bentinho aqui no centro de tudo, porque justamente ele é que vai nos contemplar, né, com essa história. Então, você tem o Escobar, que é o melhor amigo dele, a Capitu, que é a sua amiga, depois esposa e depois ex-esposa, né? E você tem o Ezequiel, que é o filho, então, do casal, né? Não se sabe qual casal, né? Porque daí é o grande mistério. E aí tem os personagens secundários, né? Bom, a Capitu, né? Quem é Capitu? É uma criatura de 14 anos, alta, forte, isso nesse momento da obra, né? No capítulo 13, tá? Alta, forte, cheia, apertada em um vestido de chita, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças, com as pontas atadas uma à outra, né? A moda do tempo. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido. Tinha a boca fina e o queixo largo. Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos. Aqui ela mesma dera alguns pontos. Então percebam aqui na descrição que ele faz dela, que ela não era uma moça de posses, né? Ela não era rica. A família do Bentinho é que era a família rica. Então existe também essa dúvida, né? Será que a Capitu era interesseira? Percebam que a descrição que ele vai dando dela vai trazendo alguns elementos aí para o leitor. Bom, a Capitu, até a metade do livro, é quem dá as cartas na relação. Ela articula maneiras de livrá-lo, né, do seminário, ou seja, de livrar o Bentinho de ser padre. Disso podemos tirar que ela é uma menina pobre, avançada e independente, muito diferente do modelo de mulher do século XXI. E da Dona Glória, que é a mãe do Bentinho. Então, nesse sentido, o Capitu representa no livro 2 categorias sociais marginalizadas no Brasil: ser pobre, né, e ser mulher. Então, junta-se a isso o fato dela perturbar a família abastada, ou seja, a família rica, né? Porque existe aí esse fantasma, né? Será que ela quer casar com um homem rico, por isso que ela tá com o Bentinho, né? Então você percebe isso até no modo que ele descreve a Capitu. E o nome Capitu, né, ele sugere muitos significados. Então existem inúmeras derivações, né, de caput, que em latim significa cabeça, ou seja, é a alusão da inteligência, da esperteza, né? Ela é a cabeça do casal, né? Ela que toma as decisões. E foneticamente, né, o som vai se aproximar de capeta, né, Capitu. Então você tem a imagem aqui da vivacidade, da maldade, né, da traição, da sedução, e aí que vai se impregnar nesse narrador que é enciumado, né, que ele é completamente neurótico, tá, gente? Ele tem um ciúme doentio aqui pela Capitu e ele fica imaginando coisas, na minha opinião. Bom, e os olhos de Capitu, né? Os famosos olhos de cigana oblíqua e dissimulada, né? Segundo José Dias, que é aquele agregado da família que morava junto com a família do Bentinho, Capitu possuía esse tipo de olhar, né? Esses olhos de cigana oblíqua e dissimulada. O que seria isso? Uma pessoa dissimulada é uma pessoa falsa, né? Que ela tá jogando ali. Então ela tem aquele olhar que ela quer conquistar o que ela deseja, tá? Então o José Dias tem uma visão aí de muita desconfiança em relação a Capitu. Então ele fica desconfiado até do olhar dela, né? E aí existe uma discriminação aí, né? Cigana, veja bem, essa palavra não tá aqui por acaso, né? É como se a cigana tivesse te enganando ali em algum momento, né? Que ela fosse uma pessoa traiçoeira, né? Então, para o Bentinho, os olhos de Capitu já pareciam olhos de ressaca, né? Por quê? Traziam não sei que fluido misterioso e energético, uma força que arrastava para dentro, com a vaga que se retira da praia nos dias de ressaca. Aqui é um trechinho do livro. Então, quando ele define esses olhos de ressaca da Capitu, o que ele está querendo dizer, né? Existe aqui
uma metáfora, né? Você tem isso no capítulo 32, que se chama Olhos de Ressaca. Então, é uma metáfora que os olhos, né, de ressaca, presente no título desse capítulo, justamente vai ressaltar esse poder sedutor da Capitu, que vai tragar, que vai sugar o bentinho como se fosse uma areia movediça, né? A ressaca no mar faz isso, né? A água do mar, ela te puxa para dentro dele, né? Ela te seduz para dentro dele. Então ele fala do olhar como se fosse assim, uma metáfora. E tem uma questão metonímica também, né? Os olhos então vão representar a parte pelo todo. Então o olhar de Capitu representa a própria Capitu, né? E aí vai representar também para esse narrador o poder avassalador que ela tem sobre ele. Então percebam que a Capitu domina o bentinho só com seu olhar, tá? E é um olhar, então, concluindo, super poderoso, né? Bom, o grande tema, então, da obra é a suspeita desse adultério, né? Nascida desse ciúme doentio que o bentinho tinha. Esse suposto adultério, então, é pano de fundo para o Machado de Assis introduzir de forma inovadora questões relativas à situação da mulher naquela época. Então, pode-se afirmar, portanto, que Machado de Assis introduz na literatura brasileira o problema das classes sociais, né? Será que essa mulher está casando por interesse, né? Será que a mulher tem todo esse poder, né, de sedução mesmo? E esse realismo dissimulado. Então, Dom Casmurro coloca no centro da sua temática a menina que não se deixa comandar e, em virtude disso, perturba a ordem vigente daquele ambiente social, da família, do próprio Bentinho, né? Porque eles eram extremamente conservadores, né? Como que uma família conservadora como essa está esperando o quê de uma mulher? Que ela seja submissa, que ela seja recatada, que ela concorde com tudo, que ela seja muda, né? Como se fosse uma sombra do homem. E a Capitu não era nada disso, tá, gente? E aí muita inovação para aquela época, né? Uma das características marcantes dessa obra é a análise psicológica. Então o autor chegou até mesmo a antecipar alguns conceitos aí que mais tarde o Sigmund Freud, que é o rei da psicanálise, né, iria formalizar, como por exemplo o complexo de Édipo, né? Claramente prefigurado no romance, ou seja, essa devoção que o Bentinho tinha pela própria mãe, né, de fazer tudo que a mãe queria, em termos, né, porque daí a Capitu ia interromper esse ciclo também em alguns momentos. E o Escobar, né, falando um pouquinho do Escobar, ele era muito polido, né, os olhos de Escobar eram docíssimos, ou seja, muito doces, então ele vai falar dessa relação que ele tinha com o Escobar na obra também. Alguns críticos vão falar pra gente que, na verdade, isso bem pra cá, viu, gente? Bem mais na nossa atualidade. Vão dizer que o Bentinho era apaixonado pelo Escobar. Existia uma paixão platônica aqui, mal resolvida, e por isso que eles contavam tudo na Capitu. Mas aí são algumas teorias mais recentes, tá? Bom, o José Dias, ele era o agregado, extremamente manipulador, queria manipular todo mundo, não vou me prolongar aqui, mas ele tem um papel bastante importante na obra. E de onde vem essa desconfiança, né? A Capitu sempre soube exatamente o que queria, ela queria se casar com o Bentinho. Ao contrário de Bentinho, ela era forte, ela consegue facilmente dissimular situações embaraçosas, por exemplo, como nas 2 primeiras vezes que eles se beijaram, ela disfarça muito bem, ela é muito rápida, né? Em ambas, ela tomou a atitude inicial e também soube sair-se bem da mãe e depois do pai, ou seja, ela se recupera muito rápido, né? E tudo isso, então, é o Bentinho que está passando pra gente, reforço. Bom, e dessa força de Capitu é que nasce a fraqueza do Bentinho. Este não sabia o que esperar das atitudes da mulher, que seguia seus próprios passos e princípios. Isso gerava uma insegurança, incerteza e fazia nascer essa suspeita dentro do Bentinho. Estamos certos de que, se o quisesse, Capitu realmente teria traído o Bentinho, sem que esse sequer suspeitasse. Se é que não o fez, né? Porque a gente não sabe, né, gente? Porque existe essa ambiguidade aí na obra. Então, ela sabia dissimular como ninguém e manter-se em seu pedestal, ou seja, ela fica ali poderosa, não perde a majestade, né? O Bentinho sabia disso, e daí cresce a dúvida que o amargura, então, e o angustia. Então, aqui algumas cenas da minissérie, né, que vocês
Fica aí a dica para quem quiser assistir, né? E aí, afinal, né, Capitu traiu ou não traiu? Gente, será que isso de fato importa? Porque o livro é tão bom, ele tem uma narrativa tão boa, ele é tão bem escrito. Cada vez que você lê, eu já li nem sei quantas vezes, eu amo esse livro, e você vai notando outros detalhes que você não tinha visto nas leituras anteriores, né? Então é uma obra para você ler no começo da sua juventude, depois daqui uns 10 anos ler de novo, depois de 10 anos mais uma vez, porque depende muito do olhar que o leitor tem para a obra, depende também da sua maturidade. Você vai ver que com o tempo você vai também mudando as suas opiniões em relação à obra. E por isso que a obra é maravilhosa. Então o fato dela ter traído ou não o marido não é importante pela grandeza que tem a obra e pela forma como ela foi escrita, né? Então, existe aí um retrato moral, né? E que para a gente pensar se de fato essa característica é importante hoje. Será? Esse fato seria importante hoje em dia, né? Essa obra, ela é um clássico, né? Então, ela vai dialogar muito bem com a nossa época, tá? Traiu ou não traiu, então não importa. Caso não tenha traído, Bentinho pensou que foi. Então agiu da mesma maneira. Mandou a família para a Europa, não assumiu sua separação. Isso nos leva a concluir que tanto faz e que discutiremos o fato eternamente, né? Enquanto o velho bruxo do Cosme Velho, ele vai rir de nós lá no infinito e em sua eterna superação de tudo quanto é humano. Porque o Machado de Assis queria justamente isso, que a gente ficasse com a pulga atrás da orelha, né? E qual a principal armadilha do romance? Então, a principal armadilha do romance não é a Capitu, é o próprio Bentinho, né? Ele que é um problema a ser desvendado ali, né? É um narrador que ele é totalmente neurótico, né? Então, o Machado de Assis vai criar essas muitas ironias, né? A partir até do título, né? Então, o Dom Casmurro, por que ele se chama Dom Casmurro, né? Por que ele chama Bento Santiago, né? Então existe toda uma teoria para isso, tá, gente? Nada passa aqui por acaso. Então, Casmurro ou Bento, né? O Bento é um santo, o Santiago é uma mistura de santo com Iago. Iago é um personagem de Otelo, do Shakespeare, que como o diabo, né, um demônio ardiloso, instila o mal, o ciúme e a vingança no coração do príncipe. Então, Iago é o responsável direto pelo assassinato de Desdémona na obra do Shakespeare. Então, percebam aí as intertextualidades, tá? Então, Santiago como fusão entre o bem e o mal, de santo, né, com Iago. Então, nesse sentido, o ciúme de Bentinho aproxima-se do drama de Otelo aí, do William Shakespeare. Por isso que eu falo que existe muita intertextualidade. Então, de que forma que o próprio nome do narrador insinua essa ambiguidade? Então, percebo que nada na obra é por acaso. Gente, eu ficaria aqui o dia inteiro falando sobre Machado de Assis e sobre suas obras. Aliás, eu acho que eu ficaria aqui o resto do ano, mas como isso não é possível, ficam então as dicas, né, os ensinamentos dessa aula. Espero que tenha sido tudo muito útil para vocês, tá bom? Eu agradeço a atenção até aqui, eu não quero me estender mais. Qualquer dúvida podem me procurar, estou à disposição. Muito obrigada pela atenção, um abraço a todos.